Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Lucas Marques, da disciplina de Física. Tá? Esta aqui será uma aula para o terceiro ano. Nós acabamos de ter uma aula de. Nossa última aula foi uma aula que abordou a lei de Coulomb, tá? Que é justamente a lei que descreve de maneira quantitativa a interação entre cargas elétricas pontiformes, né? Que são aquelas cargas elétricas pontuais. Tá bom? Então, bem, esta será uma aula bem rápida, uma aula de exercícios, tá? Serão aulas que a gente vai, pelo menos de maneira tá bem superficial, compreender ali como é que a gente pode usar, né, ao menos de uma maneira direta, aquela lei de Coulomb. Tá? Mas antes eu queria fazer uma breve revisão aqui com vocês, tá? Uma revisão de matemática básica, só para eu recordar algumas propriedades da potenciação, tá bom? Por exemplo, vamos lá. Pessoal, se eu tenho aqui uma potência de 10 à terceira, né? 10 à terceira nós sabemos que é isso aqui, né? Que é 10 vezes, multiplicado por ele mesmo, o número de vezes que está aqui no expoente. Né? 10 vezes 10, 100, vezes 10, 1000. Então isso aqui dá igual a 1000. Né? Pronto. Se eu tivesse aqui, 10 elevado a menos 1, tá? 10 elevado a menos 1, tá? É, na verdade, 0,1, tá? 0,1. Tá? Se eu tivesse aqui 10 elevado a menos 2, isso aqui daria 0,01, tá? Então, esse menos 2 aqui se refere a justamente esses expoentes que estão, esses expoentes não, esse número de casas decimais após a vírgula. Tá? Aqui, menos 1, uma casa após a vírgula. Menos 2, duas casas após a vírgula. Tá? Agora vamos lembrar outra coisa. Por exemplo, quando nós temos aqui uma potência de 10 e eu quero multiplicá-la por uma potência de 10 com expoente 3, eu quero multiplicar por uma potência de 10 com expoente 4. Né? Então, nós aprendemos, tá? A gente aprendeu lá no ensino fundamental que quando eu tenho duas potências com bases iguais, eu conservo a base e somo os expoentes. Então, vai ficar 10, conservei, vou somar 3 mais 4. Tá? Isso aqui vai dar 10, 3 mais 4, 7. Pronto. Isso aí dá igual a 10 elevado a 7. Por exemplo, se fosse 10 elevado a 4 vezes 10 elevado a menos 5, nós faríamos a mesma coisa, tá? Multiplicação de potências com bases iguais. Conserva a base, que é 10, somos expoentes. Tá? Aqui vai ser 4 mais menos 5. Igual. Repete a base, 4 mais por menos. Isso aqui dá menos, então 4 menos 5. Então isso aqui dá 10, 4 menos 5, menos 1. Pronto. Então isso aqui dá igual a 10 elevado a menos 1. Tá? 10 elevado a menos 1. Por exemplo, se em vez de... Isso aqui é a multiplicação. Se em vez de multiplicar eu quisesse dividir agora, ou seja, eu quisesse dividir 10 à terceira dividida aqui por 10 à quarta. Então, o que nós faríamos aqui? Aqui é simples, tá? Na multiplicação, nós repetimos a base, tá? E somamos os expoentes, tá? Somamos o mais. Na divisão, nós vamos repetir a base e vamos subtrair os expoentes. Vamos fazer o de cima menos o de baixo. Então, vai ser 10, 3 menos 4. Então, isso aqui vai dar igual a 10, 3 menos 4. Isso aqui vai dar igual a 10 elevado a menos 1. Tá? 10 elevado a menos 1. Se nós tivéssemos aqui, por exemplo, 10 elevado a 4 dividido por 10 elevado a menos 5, como é que ficaria isso aqui? Né? Potências com bases iguais, conserva a base, que é 10, e subtrai os expoentes. Né? Então, vai ficar 4 menos, né, menos 5. Esse menos aqui é da divisão, e esse menos aqui é do próprio 5. Tá? Então, vai ficar 10 elevado a 4 menos menos 5,
Então, isso aqui vai dar 10, né? 4 menos por menos dá mais. Então, 4 mais 5. Então, isso aqui vai dar igual a 10 elevado a 9. Tá? 10 elevado a 9. Isso aqui é para uma divisão. Tá? Multiplicação de potências. Tá aí aqui, divisão de potências. Ok? Beleza. Maravilha, então, pessoal. Maravilha. Tá, deixa eu só relembrar aqui outra coisa. Outra coisa. Por exemplo, se eu tenho isso aqui, se eu tenho 20, tá? Vezes 10 elevado a 1. 20 vezes 10 elevado a 1. Eu posso reescrever isso aqui de outra maneira, tá certo? Eu posso reescrever de outra maneira. Por exemplo, eu sei que a vírgula, ela tá aqui, ó, depois do 20. Ela não aparece, mas eu sei que ela tá aqui depois do 20, tá? Se eu quiser trazer a vírgula para cá, tá? Para entre o 0 e o 2, tá? Eu posso trazer. Então, eu posso reescrever isso assim, ó, 2,0 vezes 10. Só que, como a vírgula ela andou para a esquerda, então eu tenho que somar mais 1 aqui no expoente. Então, tinha 1, eu somo mais 1, vai ficar 2. Tá certo? Vai ficar 2. Tá? Por exemplo, se eu tivesse aqui 3 vezes 10 elevado a, digamos assim, a 2. 3 vezes 10 elevado a 2. Tá? A vírgula ela tá aqui, ó, depois do 3. Depois do 3. Se eu quiser fazer com que ela ande mais uma casa, tá? Uma casa decimal para a esquerda, então eu tenho que acrescentar o 0. Então vai ficar 3, né? 0 e a vírgula aqui, vezes 10 elevado a. Como essa vírgula ela andou para a direita, então aqui eu tenho que subtrair 1. Então aqui eu tinha 2 aqui no expoente, tá? Quando eu subtraio 1, eu vou ficar com 1. Então isso aqui é igual a 3 elevado a 10. Não, 3 vezes 10 elevado a 2 é igual a 30 vezes 10 elevado a 1. Tá certo? Bem, isso aqui, na medida que a gente for fazer os exercícios, vai ficar mais claro. Tá certo? Isso aqui é mesmo só para relembrar. Tá? Deixa eu relembrar aqui vocês de outra coisa. Por exemplo, quando eu tenho 10 à terceira, tá? 10 elevado a 3, aí a ao quadrado. Tá? A ao quadrado. Bem, esse a ao quadrado aqui, ó, ele vai multiplicar esse expoente do 10. Tá certo? Ele vai passar aqui multiplicando esse expoente do 10. Então, vai ficar, ó, 10 elevado a 3 vezes 2. Tá? Esse 2 que estava aqui passou multiplicando 3. Então, 10 elevado a 3 vezes 2 vai dar 6. Vai dar 6. Se eu tivesse, por exemplo, 4 vezes, tá? 4 vezes 10 elevado a 5, aí isso aqui ao quadrado, isso aqui daria quanto? Perceba que esse 2 aqui, ele vai atuar tanto sobre o 4 quanto sobre o 10 elevado a 5. Então, vai ficar 2 vai atuar sobre 4, que vai ficar 4 ao quadrado, vezes 10 elevado a 5, vezes 2. Né? Isso aqui vai dar 4 ao quadrado, é 4 vezes 4, que vai dar 16, né? Vezes 10 elevado a 5 vezes 2, dá 10 elevado a 10. 10 elevado a 10. Se o expoente fosse negativo, seria a mesma coisa. Deixa eu só fazer um exemplo aqui. De 2 vezes 10 elevado a menos 3, tá? Isso aqui ao quadrado. Tá bom? Então, esse quadrado aqui, ele atua tanto no 2 como no 10 elevado a menos 3. Então, vai ficar como? Vai ficar 2 ao quadrado vezes 10 elevado a menos 3 vezes 2. Então, isso aqui vai dar 2 ao quadrado. É 4, né? 10 menos 3 vezes 2, isso aqui vai dar menos 6. Tá? Tá aí o resultado. Pois bem, pessoal, então é isso, tá? Isso aqui foi mesmo só pra gente
Só para a gente relembrar, tá certo? Só para a gente relembrar. Mas frequentemente, a partir de agora, a gente vai se deparar com operações como essas. Tá bom? Então vamos aqui para os nossos exercícios de hoje. Maravilha. Aqui, ó. Bem, eu trouxe aqui 3 questões de lei de Coulomb, tá? Só para você lembrar que a lei de Coulomb é a lei que descreve a força de interação, as forças de interações, né? Entre cargas elétricas pontiformes, né? Então, lembrei aqui da lei de Coulomb, que é dada por força elétrica é igual a K vezes Q1, né? Q2 dividido pela distância que separa as cargas ao quadrado. Tá bom? Então, ó, vamos partir aqui para esse exercício 1. Então, duas cargas elétricas, tá? Duas cargas elétricas, Q1 igual a 4 vezes 10 elevado a menos 16 e Q2 igual a 6 vezes 10 elevado a menos 16, estão separadas no vácuo, tá? A uma distância de 3 vezes 10 elevado a menos 9 metros. Sendo a constante, né, K igual a 9 vezes 10 a nona, tá? Lembre-se que isso aqui é a constante eletrostática no vácuo. A intensidade da força de interação entre as cargas em newtons é de, né? Então aqui é um cálculo direto, tá certo? Praticamente essa questão ela não tem nenhum raciocínio. A única coisa que você tem que fazer aqui é uma substituição direta e ter cuidado na hora de fazer as contas, somente. Tá? Então vamos lá. Força elétrica é igual a, nós sabemos que K, quanto vale K? Está aqui, ó, 9 vezes 10 elevado a 9. 9 vezes 10 elevado a 9, vezes Q1. Q1 é 4 vezes 10 elevado a menos 16. 4 vezes 10 elevado a menos 16, vezes Q2, tá? Q2, 6 vezes 10 elevado a menos 16, e tudo isso aqui dividido pela distância ao quadrado. Tá? A distância ao quadrado é 3 vezes 10 elevado a menos 9. 3 vezes 10 elevado a menos 9 ao quadrado. Pronto, perfeito. Então, aqui, pessoal, para facilitar, em cima eu vou separar os números, tá? Esses coeficientes aqui, das potências. Então, eu vou escrever aqui, ó, 9, tá? Vezes 4, vezes 6. Agora eu vou repetir as potências. 10 elevado a 9, vezes 10 elevado a menos 16, vezes 10 elevado a menos 16. Tudo isso aqui dividido por... Lembrem-se que esse 2, ele atua tanto no 3 como no 10 elevado a 9. Tá? Lembrem-se disso aqui. Então, isso aqui vai ficar 2, tá? Vai ficar 3 ao quadrado, 3 ao quadrado, tá? Vezes 10 elevado a menos 9 vezes 2. Tá bom? Então, isso aqui vai ficar força elétrica igual. Tá? Por enquanto, eu não vou multiplicar isso aqui ainda. Tá bom? Esses 3 números eu vou repetir os 3. 9 vezes 4 vezes 6. Por razões que nos próximos instantes tá, serão esclarecidas. Então, agora aqui, ó, vou multiplicar aqui, ó, essas 3 potências de 10. Então, multiplicação de potências com bases iguais, conserva a base, que é 10, e soma os expoentes. Né? Aqui, ó, você pode fazer direto. Menos 16 com menos 16 dá menos 32. Tá? Dá menos 32. Menos 32 mais 9 vai dar menos 23. Então, aqui vai dar menos 23 dividido por 3 ao quadrado, é 3 vezes 3, que dá 9, vezes 10 elevado a menos 9 vezes 2 vai dar menos 18. Perfeito. Aqui, pessoal, ó, nós podemos cancelar esse 9 com esse 9 aqui. Ó. Tá? Por isso que eu não havia multiplicado. De maneira que vai ficar o quê? Ó?
Vamos multiplicar isso aqui. Vai ficar 4 vezes 6, isso aqui vai dar 24, vezes 10 elevado a menos 23, dividido por 10 elevado a menos 18. Pronto. Então, isso aqui, ó, é uma divisão de potências com bases iguais, né? Eu vou repetir aqui o 24 vezes, né? Conserva a base, ó, e subtrai os expoentes. Então, vai ficar o de cima, menos 23, menos, tá, o expoente de baixo, que é menos 18. Tá? Então, isso aqui vai ficar força elétrica igual, ó, vou repetir aqui o 24 vezes, né? 10 elevado a menos 23, menos por menos dá mais, então isso aqui mais 18, que vai dar 24 vezes 10, menos 23 mais 18, isso aqui vai dar igual a menos 5, menos 5. Perfeito. Agora, olha só, você encontrou esse valor, aí você procura que nas alternativas não tem, né? Não tem, 24 vezes 10 elevado a menos 5. O mais parecido que tem é isso aqui, ó, 2,4 vezes 10 elevado, tá, a menos 4. Perceba que a vírgula aqui, ó, ela está entre o 2 e o 4, né? No nosso número, a vírgula está aqui, depois do 4. Nós podemos passar ela, tá? Podemos passar ela para cá, tá? Para a esquerda. Só que nós pagamos um preço, né? Nós temos que somar um número, somar mais um aqui. Então, vai ficar 2,4 vezes 10 elevado, tá? Então, menos 5 mais 1 vai dar menos 4. Menos 4 newtons. Pronto. Então, de fato, agora nós já temos o mesmo valor, tá? O mesmo valor de um dos itens. Então, aqui nós marcamos a letra D de dado. Tá certo? Tá. Pessoal, eu fiz isso aqui bem detalhado, que é justamente para vocês compreenderem bem, tá? Para a coisa ficar bem clara, tá? Isso aí você vai copiar no seu caderno, que é para ficar lá, para em um momento de consulta você ter o seu caderno disponível aí com essa conta feitinha, tá bom? Pronto, então sigamos em frente, vamos lá. Bem, a próxima questão também é uma aplicação direta da lei de Coulomb, tá? Determine o módulo da força de interação entre duas cargas, entre duas partículas eletrizadas com 6 microcoulomb, tá? Que é a mesma coisa de 6 vezes 10 elevado a menos 6, e 2 microcoulomb, que é a mesma coisa de 2 vezes 10 elevado a menos 6. Estando elas no vácuo a distância de 3 centímetros. 3 centímetros em metro corresponde a 3 vezes 10 elevado a menos 2 metros, né? Uma da outra. Então, considere a constante eletrostática no vácuo no valor que nós já conhecemos, né? Então, aqui, ó, eu vou chamar uma dessas cargas de Q1. Então, Q1 vai ser igual a mais 6 microcoulombs. Só que esse micro, pessoal, ele vale 10 elevado a menos 6. Eu não sei se eu já cheguei a explicar para vocês, tá? Mas toda vez que esse micro aparecer, ele vale 10 elevado a menos 6. Ele é um prefixo de uma potência de 10. Então, vai ficar o seguinte, vai ficar mais, tá? 6 vezes 10 elevado a menos 6 coulombs. Q2, né? 2 microcoulomb. Acontece que esse micro é 10 elevado a menos 6, então vai ficar 2 vezes 10 elevado a menos 6 coulomb. Pronto. Então aí é uma substituição direta, pessoal. Aqui não tem o que fazer não. Então vamos lá. Força elétrica é igual a K vezes Q1 vezes Q2 dividido pela distância ao quadrado. K foi dado, né? A constante eletrostática no vácuo. 9 vezes 10 elevado a 9. Vezes Q1, 6 vezes 10 a menos 6. Q2, 2
vezes 10 a menos 6. Tudo isso aqui dividido pela distância ao quadrado. A distância aqui, ó, é 3 centímetros, que equivale a 3 vezes 10 elevado a menos 2 metros. Tá? Lembrem-se que a distância que nós temos que colocar aqui é em metros. Então vai ficar 3 vezes 10 elevado a menos 2 ao quadrado. Ao quadrado. Pronto. Vamos para cá. Tá, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou separar os números, tá, das potências. Então eu vou repetir 9 vezes 6 vezes 2 vezes 10 elevado a 9 vezes 10 elevado a menos 6 vezes 10 elevado a menos 6. Dividido por... Esse 2 ele vai atuar tanto no 3 como no 2 elevado a menos 2. Então vai ficar 3 ao quadrado. Tá? Peraí, deixa eu repetir. Esse 2 ele atua tanto no 3 como no 10 elevado a menos 2. Então vai ficar 3 ao quadrado, que é 3 vezes 3, que dá 9, vezes 10 elevado a menos 2 ao quadrado. Então esse 2 vai multiplicar esse menos 2. Menos 2 vezes 2 dá 10 elevado a menos 4. Pronto. Esse 9 aqui, ó, cancela com esse 9. Então vai ficar o quê? Ó? Vai ficar força igual a 6 vezes 2 a 12 vezes, perceba, 10 elevado a 6, a menos 6 vezes 10 elevado a menos 6, isso aqui vai dar 10 elevado a menos 12. Não é? Quando eu multiplicar pelo 10 elevado a 9, vai ficar 10 elevado a 9 menos 12. Então, isso aqui vai dar igual a 10 elevado a menos 3. Se você ficou com dúvida, faça isso aqui bem detalhadozinho. Dividido por quem? Por 10 elevado a menos 4. Né? Aí você lembra que divisão de potências, que é que você faz? Vou repetir aqui o 12, tá? Então, repito a base e subtrai os expoentes. Então, vai ficar menos 3 menos 4. Né? Então, vai ficar força elétrica igual a 12 vezes menos 3 menos 4. Isso aqui vai dar 10 elevado a menos 3 mais 4. Isso aqui vai dar 12 vezes 10 elevado a 1. Tá? 10 elevado a 1 é 10, né? Então vai ficar 12 vezes 10, isso aqui vai dar igual a 120. 120 newtons, tá? Então tá aí a solução do nosso exercício. Tá? Então, para finalizar, vamos fazer aqui essa questão 3. Essa questão 3 é uma bela questão, uma questão interessante. Tá certo? E vamos lá. Então, a questão 3, ela diz assim, ó, duas esferas idênticas, duas esferas condutoras, tá? Condutoras, o fato delas serem condutoras é importante. Duas esferas condutoras idênticas, carregadas com cargas mais Q e menos 3Q, inicialmente separadas por uma distância D, atraem-se com força elétrica de intensidade F. Se as cargas, tá? Se as esferas são postas em contato e em seguida levadas de volta para suas posições originais, a nova força entre elas será, né? Então imagine aqui, ó, imagine que eu tenho aqui uma certa esfera. Essa esfera ela tem uma carga de mais Q, tá? E eu tenho aqui, deixa eu fazer de outra cor. E eu tenho aqui uma outra esfera. Essa esfera aqui ela tem uma carga de menos 3Q. Tá? E o que é que eu vou fazer? Eu vou estabelecer um contato. Puf. Então as duas esferas elas vão vir aqui, ó, vão entrar em contato e em seguida vão se separar, né? Então observe, a carga total vai ser a soma das cargas, né? Quando eu junto essas duas esferas, tá? Quando eu junto elas aqui, eu vou ter o quê? Eu vou ter a carga total, né? Carga total é a soma das cargas. Então, aqui, ó, deixa eu só colocar aqui, carga total. Carga total vai ser o mais Q
menos o 3Q. Mais Q menos 3Q, né? Isso aqui vai dar menos 2Q. Pronto. Essa carga total, ela vai se dividir por igual, tá? Quando eu separar essas duas esferas. Por quê? Porque elas são idênticas, né? Se elas são idênticas, essa carga resultante ela não vai ter preferência. Tá? Ela não vai ter preferência, então ela vai se dividir por igual. Então aqui nós vamos ter, tá, a primeira esfera com a carga menos Q, e aqui nós vamos ter, tá, a outra esfera com a carga menos Q. Tá, menos Q. Porque a carga total era menos 2Q, né, e ela se divide por igual, então vai ficar Q e menos Q. Pois pronto. Então, isso aqui foi o quê? Isso aqui foi antes do contato, isso aqui foi depois. Depois do contato. Então, essa é a situação antes do contato e essa é a situação depois. Tá? Então, vamos lá. Então, primeiramente, ele disse que a força antes ela valia F, né? Então, a força antes, tá, valia F. Tá? Que ele disse aqui, ó, valia F. E ela é dada por quem? Pela lei de Coulomb. Né? Você concorda que é dado pela lei de Coulomb, que é o que? É K vezes Q1 vezes Q2 dividido pela distância ao quadrado. Acontece que isso aqui, eu vou colocar o K vezes Q1. Tá? Q1 é a carga mais Q, né? Antes. Tá? Mais Q. Aqui eu não vou me importar com o sinal. Tá certo, pessoal? Eu não vou me importar com o sinal. Eu vou usar tudo em módulo. Quando eu falo que vou usar em módulo, então para mim só irá importar o valor. Tá? Então aqui vai ser Q vezes Q2. Q2 é menos 3Q, né? Só que o sinal não importa porque eu estou usando em módulo. Então, 3Q dividido pela distância ao quadrado. Esse 3 eu posso colocar aqui na frente, né? 3 vezes K, Q vezes Q vai dar Q ao quadrado, dividido por D ao quadrado. Pronto. Essa aqui, ó, é a força antes, tá? É a força antes. Então, força antes. Tá certo? Essa aqui é o valor da força antes. Agora vamos calcular a força depois. Então, força depois. O que é que você vai lembrar? Você vai lembrar do seguinte, né? Que da lei de Coulomb é K, Q1, Q2 dividido por D ao quadrado. Então, ó, Q1 depois vale menos Q. Só que lembre-se que o sinal não importa. Então, eu vou colocar K vezes Q, vezes aqui o Q2, que é menos Q, só que eu só vou colocar Q dividido por D ao quadrado. Então, isso aqui vai ficar K vezes Q daqui ao quadrado, dividido por D ao quadrado. Pronto. Então, ó, perceba que, com relação a módulo, tá? Foi mal, pessoal. Com relação a módulo, tá certo? A valor, qual é a maior força? É a força antes ou a força depois? Bem, nós sabemos que 3 vezes esse termo aqui, ó. Foi mal de novo, pessoal. Então, a força antes ela é maior. Por causa desse 3 aqui, que multiplica esse termo, que é o mesmo termo daqui. Então, nós temos que... Aqui, ó, nós temos que, em módulo, nós temos que a força antes, tá, é maior do que a força depois. Pronto. Agora, deixa eu explicar outra coisa. Lembre-se que antes nós tínhamos o quê? Uma carga positiva interagindo com uma carga negativa. Então, isso aqui ele resulta numa interação de atração. Tá?
Depois, nós passamos a ter duas cargas negativas. Então, isso aqui vai ser uma interação de repulsão. Repulsão. Então, aqui, ó, a nova força entre elas será, tá? Então, deixa eu ler de novo para que vocês possam compreender. Duas esferas condutoras idênticas carregadas com cargas mais q e menos 3q, inicialmente separadas por uma distância d, atraem-se, de fato, né? Atraem-se, porque são sinais, possuem cargas de sinais opostos. Atraem-se com uma força de intensidade F, que vale isso aqui, né? Se as esferas são postas em contato, foi o que fizemos, em seguida, levadas de volta para suas posições originais, aqui, a nova força entre elas será, bem, será uma força de repulsão, né? Tá? Será uma força de repulsão, então, ó, não é de atração, não é de atração. Então, só sobra essas três aqui, né? Igual, menor ou maior. Nós vimos aqui que a força depois ela é menor, tá certo? Então, menor que F e de repulsão. Então, marcamos a letra D de dado. Tá? Pessoal, então é isso. Então, fechamos aqui por hoje, tá? Então, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.